Fevereiro 8 São João de Matã, confessor. Estávamos celebrando, há poucos dias, a memória de Pedro Nolasco, que foi inspirado, pela Santa Mãe de Deus, a fundar uma ordem para o resgate dos cativos cristãos dos infiéis. Hoje, temos que honrar o Santo Generoso, a quem esta obra sublime foi revelada pela primeira vez. Ele estabeleceu, sob o nome da Santíssima Trindade, um corpo de homens religiosos, que se comprometeram por voto de dedicar suas energias, suas privações, sua liberdade, não, sua própria vida, ao serviço dos pobres escravos que estavam gemendo sob o jugo sarraceno. A Ordem dos Trinitários, e a Ordem da Misericórdia, embora distintas, têm o mesmo fim em vista, e o resultado de seus trabalhos, durante os 600 anos de sua existência, tem sido a restauração da liberdade e a preservação da apostasia a mais de 1 milhão de escravos. João de Matã, assistido por seu fiel cooperador, Félix de Valois, cuja festa celebraremos no final do ano, estabeleceu o centro de sua grande obra em Meaux, na França. Estamos nos preparando para a Quaresma, quando um de nossos grandes deveres terá que ser o da caridade para com nossos irmãos sofredores. Que modelo mais fino poderíamos ter do que João de Matã, e toda a sua ordem, que foi chamada à existência para nenhum outro objetivo além do de libertar dos horrores da escravidão irmãos que foram estranhos aos seus libertadores, mas estavam sofrendo e em cativeiro. Podemos imaginar alguma esmola, que seja sempre tão generosa, que possa ser comparada com essa devoção dos homens, que se vinculam por sua regra, não apenas para atravessar todas as terras cristãs implorando esmolas pelo resgate de escravos, mas para mudar de lugar com os pobres cativos, se sua liberdade não puder ser de outra forma obtido? Não é, até onde a fraqueza humana permite, seguir a letra, o exemplo do próprio Filho de Deus, que desceu do céu para ser nosso resgate e redentor? Repetimos, com modelos como estes diante de nós, nos sentiremos instados a seguir a liminar que receberemos em breve da Igreja, de exercer obras de misericórdia para com nossos semelhantes, como sendo um dos elementos essenciais de nossa penitência quaresmal. Mas é tempo de ouvirmos o relato que nos foi dado pela liturgia das virtudes deste homem apostólico, que se tornou querido, tanto para a Igreja como para a humanidade, pelo seu heroísmo da caridade. John of Matã, o institutor da Ordem da Santíssima Trindade para o resgate de cativos, nasceu em Faucon, na Provença, de pais notáveis por sua nobreza e virtude. Ele fez seus estudos primeiro em Ai, e depois em Paris, onde, depois de ter concluído seu curso teológico, ele recebeu o grau de doutor. Seu eminente aprendizado e virtudes induziram o bispo de Paris a promovê-lo, apesar de sua humilde resistência, à Santa Ordem do Sacerdócio, para que, durante sua permanência naquela cidade, ele pudesse ser um exemplo brilhante para os jovens estudantes por seus talentos e piedade. Enquanto celebrava sua primeira missa na capela do bispo, na presença do prelado e de vários assistentes, ele foi homenageado por um sinal de favor do céu. Apareceu-lhe um anjo vestido com um manto branco e brilhante. Ele tinha no peito uma cruz vermelha e azul, e seus braços estavam esticados, cruzados um acima do outro, sobre 2 cativos, um cristão, o outro um mouro. Caindo em êxtase com essa visão, o homem de Deus imediatamente entendeu que ele foi chamado para resgatar cativos dos infiéis. Mas para que ele pudesse realizar com mais prudência um empreendimento tão importante, ele se retirou para uma solidão. Lá, por nomeação divina, ele se encontrou com Félix de Valois, que vivia muitos anos no mesmo deserto. Eles concordaram em viver juntos e, por 3 anos, João se dedicou à oração, à contemplação e à prática de todas as virtudes. Aconteceu que, como eles estavam um dia sentados perto de uma fonte, conferindo uns com os outros sobre coisas sagradas, um veado veio em direção a eles, carregando uma cruz vermelha e azul entre seus chifres. John, percebendo que Félix ficou surpreso com uma ocorrência tão estranha,
contou a ele sobre a visão que ele teve em sua primeira missa. Eles se entregaram mais fervorosamente à oração, e tendo sido 3 vezes admoestados durante o sono, resolveram partir para Roma, lá para obter permissão do soberano pontífice para fundar uma ordem para o resgate dos cativos. Inocente III, que pouco antes havia sido eleito Papa, recebeu-os gentilmente, e enquanto deliberava sobre o que eles propuseram, aconteceu que enquanto ele estava celebrando a missa na igreja de Latram, na segunda festa de Santa Inês, apareceu a ele, durante a elevação da sagrada hóstia, um anjo vestido de branco, com uma cruz de 2 cores e na atitude de um que estava resgatando cativos. Ao que, o pontífice deu sua aprovação ao novo instituto, e o chamaria de Ordem da Santíssima Trindade para o resgate dos cativos, ordenando que seus membros usassem um hábito branco, com uma cruz vermelha e azul. A ordem sendo assim estabelecida, seus santos fundadores retornaram para a França, e ergueu seu primeiro mosteiro em Serfroide, na diocese de Meaux. Félix foi deixado para governá-lo, e João voltou, acompanhado por alguns irmãos íris, para Roma. Inocente, o III, deu-lhes a casa, a igreja e o hospital de São Tomás de Forme, juntamente com várias receitas e posses. Ele também lhes deu cartas para Miramolin, rei do Marrocos, e assim foi prosperamente iniciado o trabalho de ranço. João depois foi para a Espanha. Uma grande parte do país estava então sob o jugo sarraceno. Ele incitou reis, príncipes e outros fiéis à compaixão pelos cativos e pelos pobres. Ele construiu mosteiros, fundou hospitais e salvou as almas de muitos cativos comprando sua liberdade. Tendo, longamente, retornado a Roma, ele gastou suas argilas em fazer o bem. Desgastado pelo trabalho incessante e pela doença, e queimando com o amor mais ardente de Deus e de seu próximo, era evidente que sua morte estava próxima. Portanto, chamando seus irmãos ao seu redor, ele eloquentemente implorou que trabalhassem na obra do resgate, que o céu lhes havia confiado, e então dormiu no Senhor, no 16º dia dos calêndios de janeiro, 17 de dezembro, no ano da graça 1213. Seu corpo foi enterrado com a honra que lhe foi dada na mesma igreja de São Tomás de Forme. E agora, santo de coração generoso, desfrute dos frutos da sua devotada caridade. Nosso Santíssimo Redentor te reconhece como um de seus imitadores mais fiéis, e toda a corte do céu é testemunha da recompensa com que ele ama honrar a tua semelhança consigo mesmo. Devemos imitá-lo, devemos seguir os teus passos, pois nós, também, esperamos alcançar o mesmo lugar de descanso eterno. A caridade fraterna nos levará ao céu, pois as obras que nos inspira a fazer, têm o poder de libertar a alma do pecado, como nosso Senhor nos assegura. Eclesiástico 3:33 da manhã, tua caridade foi formada no modelo daquilo que está no coração de Deus, que ama nossa alma, mas desdenha não suprir as necessidades de nosso corpo. Vendo tantas almas em perigo de apostasia, você correu em seu auxílio, e os homens foram ensinados a amar uma religião que pode produzir heróis da caridade como você. Teu coração sangrou ao ouvir os sofrimentos corporais desses cativos, e tua mão quebrou as correntes de sua escravidão irritante. Ensine-nos o segredo da caridade ardente. É possível que possamos ver uma alma em perigo de se perder e permanecer indiferentes? Esquecemo-nos da promessa divina, contada pelo apóstolo. Aquele que faz com que um pecador se converta do erro de seu caminho, salvará sua alma da morte, e cobrirá uma multidão de seus próprios pecados? Tiago 5:20 da manhã, consiga-nos, também, uma terna compaixão por aqueles que estão em sofrimento corporal e pobreza, para que possamos ser generosos em consolá-los sob essas provações, que são muitas vezes uma ocasião de blasfemar a providência. Caro amigo e libertador de escravos. Orar, durante esta época sagrada, para aqueles que gemem sob o cativeiro do pecado e Satanás, para aqueles, especialmente,
que, tomados com o frenesi dos prazeres terrenos, não sentem o peso de suas correntes, mas dormem pacificamente através de sua escravidão. Resgate-os por tuas orações, converta-os ao Senhor seu Deus, conduza-os de volta à terra da liberdade. Ore pela França, que era o teu país, e salve-a da infidelidade. Proteja os veneráveis remanescentes de tua ordem, para que ela possa trabalhar para as necessidades atuais do mundo cristão, uma vez que o objeto, para o qual você o instituiu, deixou de exigir sua devoção.